Olá, eu sou Thiago Faria e estamos conversando mais um programa Conversa com o Thiago. Hoje conversamos com Pedro Arruda Júnior, natural de Dores de Campos. Ele é mestre e doutorando em Direito, professor universitário, advogado e amante de uma vida saudável. Pedro tem mais de 600 mil seguidores em seu Instagram, na Dieta do Júnior. Quer saber como alcançar mais de 500 mil de seguidores? Então acompanhe o nosso programa de hoje. Pedro, é um grande prazer ter você em nosso programa. Prazer Muito obrigado. meu. Muito obrigado pela sua presença. Conta pra gente como um professor universitário se tornou um fenômeno da rede social. Bem, eu considero que inicialmente eram duas pessoas diferentes, né? Eu comecei a trabalhar muito antes, eu sou professor universitário desde 2010 e o Instagram tem 5 anos de existência. Então, não considero que seja um fenômeno porque as coisas fluíram naturalmente. Entendi. Então, foi mostrando a minha rotina que o pessoal foi se identificando e cada dia mais os seguidores foram vindo, foram crescendo. Uma coisa natural. E foi natural, foi um crescimento não planejado, digamos assim. E teve uma data que você identificou essa sua vocação pela internet? Quando que você descobriu essa sua vocação? Assim, eu sempre gostei de falar, sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de conhecer novas histórias e conversar bastante. Mas acontece que isso já vem comigo, considerando que eu sou advogado, então já tenho uso da palavra em outros ramos, né? Eu trabalho aí com sala de aula também, sou professor universitário, então digamos que a prática da oratória já veio comigo, já é um dom, digamos assim. E eu migrar para a internet foi só uma brecha da minha vida que eu resolvi apreciar, resolvi apresentar para as pessoas. Entendi. E quando e por que você criou o perfil na Dieta do Júnior? Qual é o objetivo principal do seu Instagram? Bem, inicialmente vou contar para os ouvintes, aos telespectadores, que tudo se iniciou em 2014. Na verdade, eu estava defendendo meu mestrado e a universidade de lá exigia que eu defendesse de beca. Fiz a prova de beca 3 ou 4 semanas antes da defesa do mestrado e no dia da defesa, especificamente, a maior beca de Belo Horizonte não me coube. Olha isso. Então, na época, eu pesava quase 180 quilos. E foi um constrangimento muito grande, porque a faculdade ela se propôs a mudar o regimento interno para eu defender de terno. Mas como eu já era professor desde 2010, eu tinha levado minha beca, sempre com o pé atrás, né? Eu falei, vai que não serve, vou levar. Aí, a partir desse fato específico, desse constrangimento maior assim, que eu tive, então eu resolvi mudar. Aí eu disse que eu marcaria a nutricionista, a primeira que tivesse disponibilidade. Mesmo se eu não conhecesse, independente, se fosse Barbacena, São João, Barroso, a primeira que teve vaga, eu fui e me consultei. Aí ela de cara já me encaminhou para um cardiologista. E ao fazer os exames e consultas, verificou que eu já estava com algum início de problema cardíaco e que o cardiologista da época disse que eu teria que emagrecer de qualquer forma. Seja com remédios, com dietas de shake, o que fosse. Mas que eu não poderia ficar daquele jeito porque a pressão já estava desalinhada, alterada, e que se eu prosseguisse dessa forma, eu iria morrer, não ia ter saída. Resolvi começar vagarosamente, né, a minha rotina, ninguém acreditava mais. Porque eu já tomei remédio para emagrecer durante a minha jornada, porque 27 anos da minha vida eu fui obeso. Então já fiz todas as dietas que vocês possam imaginar. Então, dieta de shake, dieta da maçã, da proteína, todas eu fiz e nenhuma deu certo, porque eu não queria mudar. Mas dessa vez eu coloquei que seria o último propósito. Eu fui dia a dia, caminhando, ninguém acreditava, nem meus pais, nem ninguém acreditava que ia ser só mais uma dieta. E aí eu fui emagrecendo aos poucos, e quando eu já tinha emagrecido talvez uns 30, uns 25 quilos, a minha instrutora de Pilates, ela disse que seria interessante eu criar um perfil e que eu compartilhasse essa história, porque via-se muitas mulheres, muitas blogueiras, mas não viam a pessoa do sexo masculino apresentando essa versão. Eu tive uma rejeição inicial, não queria criar, e ela disse, não, cria que vai ser sucesso. E todo mundo, sou de uma cidade pequena, Dores de Campos, 10 mil habitantes, então todo mundo perguntava, o que tem na dieta do Júnior para ele emagrecer, o que tem nessa dieta? Aí criou o nome, Na Dieta do Júnior. E com um mês assim, de Instagram mesmo, sem saber por onde iniciar, aí eu já estava com 5 ou 6 mil seguidores. Muito bacana. E quais são os assuntos e temas mais abordados no seu Instagram?
Eu considero que lá é uma bagunça organizada. É. Porque lá a gente tem desde avaliação de calçado, a gente tem receita, a gente tem prática esportiva, dicas, novos produtos. Então, tudo vinculado à vida saudável, a gente apresenta lá. Entendi. Então, o que o pessoal procura, eu vejo se aquilo se enquadra na minha rotina, porque um aspecto muito importante para a gente destacar é a transparência. Então, assim, eu tento transmitir a minha verdade. Entendi. Então, é o principal diferencial, mas encontra-se de tudo. Entendi. Conta um pouco de você. Quem que é o Pedro Arruda Júnior? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Olha, Pedro Arruda Júnior é um advogado e professor que tem a vida extremamente caótica. E acho que isso é um dos aspectos que deixa as pessoas interessadas, porque é uma pessoa normal que resolveu mudar de vida. Então, eu tenho uma vida completamente descontrolada com horários, não tenho horário de sair de casa, não tenho horário de voltar, mas mesmo assim eu tento ter alguns hábitos que eu considero positivos para a vida, né? Eu gosto de correr, gosto de caminhar, de ler, então esses hábitos nessas pequenas jornadas que sobram. E essas ações do dia a dia você sempre está postando no seu perfil? Todas, eu posto tudo. Eu digo que a gente escolhe, né, o que a gente vai postar para o seguidor. Então a gente tem a possibilidade de mostrar aquilo que a gente quiser. Mas por conta desse aspecto inicial de proximidade, eu resolvi trazer para eles um pouco da minha vida. Então eu posto tudo. Se uma questão que o pessoal interage muito quando eu faço alguma receita e dá errado, eu posto da mesma forma. Então, assim, é a minha vida que eu transpareço lá. A mesma pessoa que está lá, sou eu que estou do lado de cá. Ser verdadeiro, né? Sim. Isso aí é muito, muito importante, né? Qual que é a sua maior qualidade e tem algum defeito que você poderia estar falando para a gente, assim? É difícil falar de nós mesmos, mas eu acredito que ponto positivo, assim, a perseverança. Eu sempre acredito que a gente possa conseguir o que a gente quiser, desde que a gente batalhe por isso. De maneira honesta, de maneira lícita. Então, eu sempre fui nesse aspecto de correr atrás dos meus sonhos. Entendi. Um aspecto negativo, talvez até vinculado um pouco, eu sou muito teimoso. Então, se eu resolvo que vai ser daquela forma, eu vou até quebrar a cara e quebrar a cara de novo, até eu mudar de posicionamento. Entendi. Você tem alguém que te ajuda nas filmagens? Ou você faz todas as filmagens sozinho? Como é que funciona? O meu é extremamente amador. Quando eu falo extremamente amador, as pessoas falam, não tem como ser amador com 600 mil. Falei, tem como ser amador, porque eu não tenho nenhum assessor, não tem ninguém que trabalhe comigo, eu mesmo que respondo. Então eu tiro por dia assim, 2, 3 horas para responder todo mundo. Recebo entre 300 e 400 mensagens no direct por dia, respondo cada um. Então não tem, acho que esse é o diferencial. Quando eu me propus a criar essa rede, eu disponibilizei uma certa parcela do tempo. Então se você veio, gastou seu tempo de me mandar uma mensagem, uma dúvida, uma crítica, um elogio, eu tenho que ter esse feedback, eu tenho que te responder adequadamente. Entendi. Devido ao grande número de seguidores que você tem hoje, são mais de 600 mil, você se tornou um influenciador digital. Isso foi planejado ou foi totalmente natural? Foi totalmente natural, porque por mais que eu tenha uma certa rejeição com esse termo influenciador digital, porque eu gosto sempre de diferenciar pessoas famosas de pessoas conhecidas. Famoso para mim é aquela pessoa que sai na rua e não consegue nem andar, o pessoal fotografa na vida toda. Pessoas conhecidas, elas podem ser conhecidas em qualquer âmbito, seja aí na internet, em qualquer rede social, seja pessoalmente. Então eu considero assim, o influenciador, ele se enquadra nas duas hipóteses. O famoso, ele pode ser influenciador e o conhecido também. Então, mas foi tudo de uma maneira extremamente natural, nada planejado, foi crescendo naturalmente. Como você lida com o poder, né, que você tem sobre esses seus seguidores? É uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Como você se lida? Você tem consciência dessa sua responsabilidade? Tenho, eu sempre levo à frente a responsabilidade, verdade e transparência. Por quê? Que é importante destacar isso? Por mais que você não saiba o que as pessoas estão sentindo, o que elas vivem do outro lado da tela, a responsabilidade é muito grande. Você posta um produto, ainda mais o meu, que é vinculado a uma área mais vinculada à saúde, por mais que eu não passe nenhuma, digamos, dieta ou exercício físico, que são os profissionais competentes que devem fazê-lo, mas eu acredito que é muito importante, porque um produto errado que você indica, a pessoa pode fazer mau uso. Então, quando as empresas me procuram, o primeiro aspecto que eu digo é o seguinte, comigo funciona da seguinte maneira, eu vou testar, se eu gostar, eu vou postar, se eu não gostar, eu posto igual. Entendi. Então, assim, a responsabilidade é do empresário. Então, eu deixo isso muito claro, que eu só mostro para o meu público aquilo que
realmente eu considero que vale a pena. Entendi. Júnior, hoje a rede social é muito forte, né? Muitas pessoas sonham em se destacar na internet e ganhar dinheiro com isso, né? Como que é a rotina e quais são as maiores dificuldades de ser um sucesso na internet? Como é a rotina? Então, antes de falar da rotina, a gente tem que destacar que hoje em dia todo mundo quer ter seguidor. Todo mundo quer ter um público para falar, mas um aspecto principal que as pessoas esquecem é o conteúdo. Você vai passar o que para a pessoa? Qual que é seu nicho de atuação? Você vai atuar na área saudável, vai atuar na moda, vai atuar em quê? Então, a pessoa muitas vezes quer seguidor, mas não quer produzir conteúdo. Então, uma das tarefas principais do influenciador é criar conteúdo para o seu público, para que aquele público tenha identidade com aquela sua ideia e interajam e sigam. Tem que ter o foco, né? Tem que ter um foco específico. Porque às vezes a pessoa cria um Instagram, mas não tem um foco, não tem um planejamento. Apenas querem números. Então, assim, e hoje em dia, talvez os telespectadores não tenham conhecimento, a gente tem um mercado muito desigual com compra e venda de seguidores. Tem. Então, pessoal, é a era da fake news, né? Então, seja em notícias, seja em seguidor, a gente encontra em qualquer lugar. E isso é muito triste, porque eu, como advogado, considero que isso é um estelionato. Porque se você é empresário, me procura, fala quanto você cobra, então você divulga minha loja, divulga minha marca. Se o meu público, ou então o público de determinado influenciador é fake, o retorno é zero. E a pessoa ela sabe dessa condição. Então ela está usando de meios ardilosos para passar a pessoa para trás. Isso aí a gente vê no dia a dia, né, Júnior? Assim, são muitas pessoas que estão comprando realmente seguidores, né? Sim, e isso é muito difícil de controlar. Porque, às vezes, um influenciador com um seguidor fake, ou o que for, né, com sua falsidade, ela chega jogando o preço na metade, ou um terço do valor, e não dá retorno nenhum para o empresário, onde o empresário, muitas vezes, fica traumatizado e depois não contrata mais ninguém. Ô, Júnior, explica para a gente qual que é a função de um influenciador digital. No início, acredito que nos grandes centros, nas grandes capitais, já é mais conhecida há vários anos. Mas aqui no interior, vem crescendo a cada dia a função, né, a atividade de influenciador digital. Nada mais é do que a vitrine da loja chegando na sua casa por meio de celular. Então, o influenciador ele vai mostrar produtos, serviços e empreendimentos e você, do conforto da sua casa, consegue especialmente verificar o que está sendo vendido, o preço e tudo mais. Importante destacar que, nesses casos, o empresário que está contratando o serviço do influenciador, ele tem que estar com uma rede bem sustentável. Sustentável em qual sentido? Se qualquer que seja o influenciador vá, divulgue a loja, a pessoa automaticamente, em algumas vezes, quer logo comprar o produto na hora. Se o empresário não está preparado para responder ao público nas redes sociais, isso vai por terra. Entendi. Então, o serviço do influenciador digital, para ter sucesso, depende também do empresário, né? Sim, não é só o trabalho do influenciador. Eu digo que quando eu vou iniciar um trabalho específico, eu verifico inicialmente as condições do empreendimento. Porque de nada adianta eu divulgar um produto, receber seguidores e depois não ter a conversão desses seguidores em venda. Porque é um mercado completamente diferente. As pessoas não conseguem visualizar que seguidor não significa venda. O que significa venda é a relação entre o empresário e o novo seguidor. E também para você divulgar um produto no seu Instagram, no seu perfil, você tem que ter uma proximidade com esse produto, Sim, né? Porque senão perde completamente sentido. Foda, né? Então, várias vezes, o que eu mais recebo todos os dias, sem exagero, posso até abrir meu direct ali agora. Todos os dias eu recebo propostas de chás emagrecedores, de shakes, mas isso não compactua com a minha história, não compactua com aquilo que eu uso. Então, isso também é um diferencial que eu considero que atrai um certo público, porque eu passo essa transparência. Se eu recebo, a primeira coisa que eu posso, eu apago o nome da pessoa e posto lá para o pessoal ver. Se eu quisesse, poderia divulgar. Mas só que a responsabilidade com a verdade, com a transparência, é que eu acho que faz essa aproximação. A pessoa se sente em casa, não tem aquela distância entre o influenciador e a pessoa de casa. Então, é com a minha linguagem, da forma que eu faço as visitas. Eu mostro com aquele meu linguajar, não tem uma figura criada só para divulgar. Entendi. E eu te acompanho no seu Instagram e você recebe muitos presentes, né? Muitos, assim, praticamente diário. Então, às vezes eu tenho que dar uma parada, eu mostro tudo. O presente que a gente chama de recebidos, não tem como controlar. Eu busco mostrar a todos, porque é como se fosse um presente. Eu lhe dou um presente, eu ficaria satisfeito se mostrasse, olha, acabei de ganhar isso, aquilo outro.
Então eu recebo vários produtos para teste, então eu mostro lá os recebidos, o que tem de novo no mercado. Às vezes eu vou usar, às vezes não. E com esses recebidos, na verdade, eu mostro todos. O meu público já se acostumou que quando é algum presente eu mostro para todo mundo o que eu recebi, o que eu não recebi. E quando eu vou utilizar o produto, eu pego e demonstro ele na prática. E uma característica específica que eu gosto sempre de destacar é que aquilo que eu mostro, algumas vezes foi recebido mesmo, outras vezes é porque eu comprei, eu compartilho aquilo que eu acho legal. Se eu acho um produto extraordinário, eu chego e falo assim, Thiago, olha, esse produto é sensacional. Igual recentemente eu fiz uma marca de sabão e inicialmente eu gostei do produto, eles não me mandaram o produto. Aí depois eles viram e mandaram, mas eu não fiz com esse intuito. Então eu compartilho várias dicas, às vezes eu viajo dica de restaurante, muita gente dá a famosa carteirada. Eu não, se eu vou no restaurante porque eu gosto, eu pego e indico a si mesmo. Então tem que ter essa diferença entre aquela pessoa que divulga só o merchan e daquele que divulga realmente dicas e produtos que acha que são convenientes. Júnior, nós vamos para o nosso intervalo. Gostaria que você respondesse após o intervalo qual que é o segredo para alcançar milhares de seguidores no Instagram. A gente já volta com o programa Conversa com o Thiago. Bem-vindos à Unimed. São 28 anos de crescimento e desenvolvimento em Barbacena. Assim, a Unimed trilha seu caminho na Cidade das Rosas, focada na excelência e qualidade na prestação de serviços de saúde. Ofertando soluções em saúde, a Unimed possui ainda a Farmácia Unimed, exclusividade para o cliente, e o programa Viver Bem, focado nos princípios da prevenção e promoção da saúde. Melhoria contínua, investimentos em tecnologia, ampla rede de atendimento e o reconhecimento de ser o plano de saúde em que o brasileiro mais confia, fazem da Unimed a opção ideal para a sua vida. Cuidar de você. Este é o plano. Unimed Barbacena. Estamos de volta com o programa Conversa com o Thiago. No bloco anterior, eu perguntei para você, Júnior, qual o segredo para alcançar milhares de seguidores no Instagram? Essa pergunta, na verdade, não tem uma fórmula específica, porque se fosse assim, todos os perfis seriam iguais. Mas eu considero que o fator principal é ser verdadeiro. Por mais que você mostre uma rotina que não é sua, logo vai por água abaixo. Entendi. Então, o importante é trazer o elemento verdade para que o seguidor se sinta confortável em compartilhar ali com a sua rotina. E as pessoas percebem, né, se é verdadeiro, se é falso. Sim, porque a pessoa, é aquela questão, a mentira ela não consegue se sustentar por muito tempo. Tem um prazo de validade curto, né? Então, assim, o importante é trazer ali a sua rotina e por isso que o público é flutuável. Às vezes você ganha seguidor, às vezes você perde, porque é uma questão de identidade. Entendi. Se a pessoa se identifica com a sua rede, ela está por ali. Muitas pessoas utilizam da ferramenta para alcançar seguidores, seguir outras pessoas. Uhum. Isso é interessante ou não? Eu não considero importante não, porque se eu vou seguir um perfil que não tem a linha do meu, perde um pouco o sentido. A gente visualiza muito uma dica aí específica para o telespectador. Se você quer ver diretamente se a pessoa ela tem um caráter de recepção de seguidor, é só verificar quantas ela segue. Às vezes a pessoa segue 7 mil pessoas e tem 10 mil seguidores, então ela tem um eixo de seguidor muito baixo. Aí às vezes a pessoa ela tem menos seguidor, mas segue menos ainda. O importante que eu considero nessa rede, que é uma rede que tem que ser alimentada diariamente e que é necessário justamente você ter o contato com aquelas pessoas que te trazem uma identidade específica. Uhum. Então, eu prefiro seguir menos pessoas e dessas pessoas eu conseguir curtir as fotos, comentar e participar da rotina das pessoas do que seguir 7 mil, 6 mil pessoas. E a interação é muito importante, né, Júnior? O pessoal assim, espera muita interação, né? Sim, na verdade a interação, quem é meu seguidor antigo vai lembrar. Quando eu completei, sei lá, 200 ou 300 mil, o pessoal começou a reclamar que eu não estava respondendo muito. Então eu propus o pessoal mandar muito direct. Porque pelo direct a gente consegue acompanhar. Eu vou te responder com certeza. Comentário, às vezes você vai numa foto minha de 4 meses atrás. Então, se eu fico sem entrar o dia todo no Instagram, na hora que eu entrar já entrou outras pessoas, eu nem vejo seu comentário. Entendi. Então, tem que ser medido tudo, obviamente, a interatividade com o comentário, com os directs, a forma que
que você se relaciona com o seu público. Além da verdade, tem algumas dicas assim de planejamento que pode ajudar as pessoas a alcançar seguidores? Questão de frequência de postagem no feed, questão de frequência no stories. Tem alguma coisa que você trabalha que você acha que dá mais relevância para o seu perfil? Veja, como não tem uma fórmula, eu vou dizer como que eu trabalho. Eu trabalho com menos fotos, né, apesar de ter mais de 2.000 fotos, e trabalho com mais stories, porque eu acredito que o stories ele é mais próximo da vida da pessoa ali, porque é o vídeo, né, a pessoa interagindo, ela movimentando, então é mais próximo. E as fotos, eu acredito que um fator relevante é a qualidade das fotos. Então, a foto tem que ser bacana, num ambiente bacana. Às vezes eu posto fotos completamente sem sentido. Mas, assim, a regra é que as fotos sejam boas e que tragam engajamento também com o uso das hashtags. Para quem não utiliza essa rede, o Instagram é uma rede que exige uma frequência. Porque, imagina, se você está consumindo determinado conteúdo, se você fica muito tempo sem postar, a pessoa perde o interesse. Entendi. Então, eu, por exemplo, posto fotos pelo menos umas 2 ou 3 por semana. E stories, às vezes, eu ocupo todos os 100 e poucos disponíveis. O stories você tem mais liberdade. Você mais pode, liberdade, você pode mostrar a sua rotina ali especificamente. Porque quando eu penso em foto, eu penso em conteúdo específico, que a pessoa vai chegar daqui 2, 3, 5 semanas e aquele conteúdo vai servir ainda. Uma receita, uma dica de um lugar, uma dica de uma viagem. Agora, se eu coloco lá, por exemplo, a gente está discutindo a nossa entrevista aqui, eu apresento para eles que eu vou ser entrevistado e tudo, e coloco isso numa foto, às vezes a pessoa vai chegar 6 meses depois e não vai nem saber o que se trata mais. Então, eu prefiro trazer no conteúdo específico em foto e os stories a vida, digamos assim, a vida como ela é. Entendi. E as hashtags são muito importantes? Tem um número assim, de hashtags para colocar numa foto? Pode usar 30. Mas é bom utilizar esse número máximo? Como é que funciona? Desde que ela seja condizente. Vamos imaginar, se eu estou postando um prato de comida, aí eu posto hashtags vinculadas à alimentação saudável, vinculadas a estilo de vida saudável. E importante deixar claro também para os telespectadores, porque às vezes falam assim, nossa, mas ele é grande, como que ele é saudável? Então, assim, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe que eu vim de um peso de 180 quilos, que eu sequer mal andava, e venho para uma rotina hoje saudável. Hoje eu busco a estética, mas quando eu iniciei em 2014 era saúde. Então era articulação, era problema de pressão. Então quem assiste hoje fala assim, nossa, mas assim, pode ser saudável de qualquer tamanho. A saúde não tem forma. Então em prioridade saúde, depois estética. Muito bom. E você tem um influenciador que você se inspira? Eu tenho vários. Tem vários, mas eu, para não injustiçar ninguém, eu prefiro nem indicar. Mas assim, para quem tiver curiosidade e não aguentar de curiosidade, dá uma olhada lá em quem eu sigo. Eu sigo, sei lá, umas 90 pessoas. Mas assim, você ali tem só 90 pessoas? Sigo 90 pessoas. Muito baixo. Então assim, óbvio que lá tem amigos, mas tem alguns influenciadores. Eu vou deixar só como exemplo, para não ficar muito vago, o da Tabata Chang, que ela é uma brasileira, né? Uma brasileira mestiça com chinês, e ela é totalmente estilo saudável. Mas eu gosto da forma que ela trata o seguidor, assim, a forma natural. Então, assim, não necessariamente vinculado ao saudável, mas vinculado à forma que ela aborda as questões. E nesse tempo de Instagram, já teve uma curiosidade, algum presente, né, um recebido diferente, alguma coisa diferente do dia a dia que aconteceu nesse tempo todo, assim? Tem alguma coisa que você pode contar? Eu recebo tanta coisa, mas se tem algumas coisas assim que eu mostro, mas chega lá em casa muito produto feminino, maquiagem, dou todos para minha esposa, mas é um pouco fora da rotina, igual chega joia, semi-joia, tudo para o público feminino. Porque meu público majoritário é feminino. Eu tenho quase 60% de público feminino. Então, assim, as empresas, as marcas, os lojistas mandam produtos para a mulher. Aí eu já direciono todos para minha esposa, irmã, mãe. Elas ficam felizes, né? Ficam felizes, né? Então, mas aí eu trago... O que foge da minha rotina eu já considero diferente. Então, entendi. Se é sabão, se é produto feminino, eu já acho um pouco diferente, mas mostro da mesma forma. Porque, como eu disse, é uma vitrine, e nessa vitrine pode consumir homem, mulher ou outros gêneros. E Júnior, quando você publica um stories, é interessante marcar a loja? Como é que funciona isso? Tem uma regra ou não? Às vezes se você está com um produto, é interessante você marcar a loja que você está utilizando? Olha, eu considero, por conta da transparência, ser justo mostrar. Porque às vezes você está mostrando, está consumindo alguma coisa,
olha só, se você não marca a loja, vai ter seguidor perguntando de onde que é. Aí você tem um retrabalho. Então já mostra logo, mesmo, e como eu disse, mesmo que não seja parceria, não seja uma contratação específica, no custo você colocar lá, ó, isso aqui foi de tal lugar e tal, porque eu posto aquilo que eu gostei, efetivamente. Entendi. E quais são os seus planos para 2019, para o futuro? O que você pode contar de novidade para a gente? Olha, na vida pessoal, profissional, digamos assim, meu objetivo de vida para 2019 é acabar o doutorado. Agora, em relação ao Instagram, como sempre foi natural, só pretendo seguir. Quanto mais pessoas eu conseguir atingir para mudar de vida, que quando eu criei esse perfil, era para tentar mostrar para as pessoas que é possível grandes mudanças sem cirurgias ou remédios. E tem esse acompanhamento? As pessoas te mandam os resultados? Você tem esse feedback? Manda, o pessoal manda antes e depois. Aí consegui emagrecer 1 quilo, mudei isso, melhorei a pressão arterial. Isso deve ser muito importante, muito valorizado. Assim, né? E muitas pessoas falam assim, é porque eu estava em princípio de depressão, me senti mais motivado. E isso para mim é que é o valioso. Então, o meu objetivo, na verdade, é alcançar mais e mais pessoas e mostrar para elas que é possível grandes mudanças sem cirurgias ou sem remédios. Entendi. Ô, Júnior, a gente está chegando ao final do nosso programa. Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão assistindo o nosso programa? Então, eu trago para vocês, telespectadores, 2 pontos específicos. O primeiro, a verdade, como eu já disse várias vezes nessa entrevista, sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros consigo mesmo, com a família. E o outro ponto que eu gosto de deixar sempre claro para as pessoas, sejam felizes. Porque nessa rede, ela também pode ser muito triste. Porque a gente vê muitas pessoas postando só o que é legal, aqueles pratos incríveis, corpos perfeitos. E é importante saber que do lado de cada tela, a sua vida pode ser muito feliz também. Então, assim, você tem que ser feliz com aquilo que você tem. Você pode ter ambição, você pode buscar outros objetivos, mas você tem que saber diferenciar que aquilo é uma rede social, muita gente posta só aquilo que é bom, e eu acho que também é um aspecto diferencial do meu perfil, é que eu posso, se está dando tudo errado, eu posto. Já aconteceu de eu estar indo visitar uma loja e já anunciar, cancelar e eu falar, foi cancelado, deu tudo errado. Então, acho que é baseado nessa transparência e saber diferenciar aquilo que é verdade daquilo que é da sua vida, né? Porque senão a pessoa começa a se frustrar. É verdade. Ela começa a pensar, minha vida é péssima, fulano tem isso, tem aquilo, tem o corpo perfeito. Acontece muito, né? A pessoa na rede social, ela quer passar uma imagem, né, que não é que a ela verdade. Não é. Ela quer mostrar só o palco, ela não mostra o bastidor, né? Isso, e por isso que eu você sempre... tem muito sucesso por causa disso. Você mostra o dia a dia, né? Eu mostro o dia a dia e eu digo sempre, pessoal, tá tudo bem se nada der certo. O mundo não vai acabar por conta disso. Todo mundo passa por altos e baixos. Júnior, muito obrigado pela sua presença, tá? Gente, estamos finalizando mais um programa Conversa com o Thiago. Agradeço mais uma vez o staff aqui do Hotel Master Plaza, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente. Muito obrigado e até o próximo programa. Até mais.